Bom dia, graça e paz. Sou o pastor Eldo Krieger e trago a motivação para a oração desta manhã. Estamos mundialmente vivendo um tempo difícil, complicado. O profeta Abacuque também viveu um tempo histórico conturbado e difícil, de muita insegurança e incerteza. O povo de Israel, na sua época, havia caído em pecado. O mal dominava na sua terra. Havia muita injustiça, maldade e violência. Na época, o império da Babilônia, considerado cruel, violento, espalhava medo e terror por onde passava, havia invadido o território de Israel, roubado suas riquezas, destruído suas terras e bens e levado parte do povo cativo para viver na Babilônia, principalmente os ricos e nobres. O profeta Abacuque tem a percepção de que a coisa ainda iria ficar pior, pois os babilônios iriam retornar para deportar o restante do povo que ainda havia ficado na terra. No seu livro, que tem 3 capítulos, capítulo 1 e 2 registra uma conversa que o profeta tem com Deus, e nessa conversa ele apresenta suas dúvidas, perguntas e questionamentos. E no 3º capítulo, há o registro de uma oração que o profeta fez. E nesta oração ele diz que estava com medo e pede a Deus que tenha compaixão do seu povo. E nos versículos 17 e 18, ele diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é minha fortaleza e firma o meu andar como o de uma corça e me faz andar altaneiramente. Este é o texto bíblico. Mesmo que as coisas viessem a ficar pior do que já estavam, mesmo que viesse seca, escassez, fome, pobreza, diz o profeta, mesmo assim, de modo algum ele iria abrir mão de Deus. Apesar de tudo, ele disse que se alegrava em Deus, mesmo em meio a tribulações, pois confiava que Deus tinha o controle de tudo, que Deus iria libertar o povo de Israel do jugo opressor dos babilônios. O profeta Abacuque nos ensina que em tempos bons ou difíceis, mas especialmente nos tempos difíceis como este que estamos vivendo agora, devemos permanecer fiéis a Deus e confiantes nele. Confiar que Ele tem completo controle e domínio sobre tudo o que acontece conosco, sobre tudo o que acontece agora em relação ao coronavírus e tudo que este vírus está causando no mundo, doenças, mortes, lutos, crise na economia, desemprego e assim por diante. Assim sendo, vamos fazer como o profeta, exercitar a nossa confiança, em fé, entregar tudo aos cuidados de Deus, pedir para que Ele, em sua soberania, venha nos socorrer. Convido para a oração. Senhor, sabemos que os Teus pensamentos não são os nossos pensamentos e que os nossos caminhos não são os Teus caminhos. Estamos enfrentando a pandemia do coronavírus. É uma realidade que pegou o mundo todo despreparado. Estamos fazendo a nossa parte, cuidando uns dos outros para evitar a disseminação do vírus. Governantes, cientistas e médicos também estão fazendo a sua parte. Mesmo assim, milhares de pessoas continuam morrendo. E a economia está em crise, dentre outros problemas que estamos vivendo. Em meio a tudo isso, Senhor, em meio a essa situação de provação, pedimos que fortaleças a nossa fé e nos ajudes a permanecermos fiéis e confiantes em Ti, todos os dias. Que assim seja,
Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz. Amém.